Oi gente, eu sou o Graveto e hoje eu vou falar sobre um dos jogos mais importantes da minha vida. Um jogo que mudou meus conceitos de arte e experiência audiovisual e que até hoje influencia muito nos meus gostos. Inside. Eu admito que eu não sei exatamente o que é esse vídeo, eu sei lá, vai ter um pouco de análise, um pouco de opinião, teoria, mas o que importa é que eu vou falar sobre esse jogo tão incrível pra mim. O que é Inside, mano? É difícil de escrever. Bom, Inside é um game indie, uma plataforma de puzzle. Ele foi desenvolvido pela Playdead, a mesma desenvolvedora do Limbo, que aliás é outro jogo incrível, tu provavelmente conhece, o Limbo ele teve o sucesso que mereceu. Eu não olho pra Inside como apenas uma 4 horas de diversão, eu olho pra Inside como uma experiência, uma obra que te tira do seu ambiente e te coloca num mundo sombrio e misterioso. É um tanto quanto bizarro você imaginar que pode emergir tanto em um game tão surreal, tão minimalista, mas é justamente por isso que ele atinge esse nível de imersão. Inside tem uma estética extremamente rigorosa quando a questão é ser minimalista. Absolutamente tudo nele segue esse conceito. Você abre o jogo, você tem o nome Inside e de fundo tem um cenário, o que supostamente era para ser um menu. Você aperta alguma coisa e o jogo começa. A partir daí não tem loadings, não tem cutscenes, não tem falas, é só você e esse mundo sombrio e misterioso, onde você não tem ideia nem mesmo de quem você é, quem é o protagonista, o que ele quer, por que ele tá nesse lugar. São questionamentos que de fato não são exatamente respondidos, mas é aí que entra outro valor imprescindível desse jogo, a interpretação. Concordamos que toda obra, acima de tudo, ela quer contar uma história, certo? Então qual é a de Inside? Como eu saberei se o jogo não me conta? Bom, com o tempo o jogo vai te dando dicas, da forma mais sutil possível ele insere um suposto enredo, com acontecimentos, interações, atitudes, reações, esse tipo de coisa que você com o tempo vai ligando na sua cabeça e criando uma história. Tudo começa com um garoto correndo em uma floresta. De início pensamos estar fugindo de algo, porque nessa floresta ele acaba se deparando com alguns homens. Homens esses que aparentam trabalhar em uma grande corporação. E se eles te veem, eles te matam sem o mínimo de receio, apesar de você ser uma criança. E ok, você fica com esse pensamento na cabeça, até perceber que não, ele não tá fugindo de algo, ele tá indo atrás de algo. Porque em vários momentos você está, digamos, seguro, mas em hora alguma você para, continua correndo desesperadamente como se estivesse atrás de alguma coisa. Coisa essa que você só descobre no final do jogo, então é meio com a motivação. E quando tu chega numa parte mais urbana, tu claramente percebe que tem alguma coisa errada com o mundo. As cidades estão praticamente desertas, o ambiente é sempre dark, bem acinzentado, então vivemos um apocalipse, é isso. O que ajuda ainda mais a fortalecer essa teoria são alguns momentos que presenciamos o que supostamente são civis, os sobreviventes a seja lá o que aconteceu nesse mundo. E existe também o que eu gosto de chamar de zumbis. São humanos em estado vegetativo, a gente se depara frequentemente com eles, eles são usados e controlados pelos funcionários dessa corporação através de um capacete e pelo que tudo indica eles são usados para trabalho. E o estranho é que tanto esses funcionários quanto esses sobreviventes usam uma espécie de máscara, talvez para se identificarem ou para prevenir de alguma coisa, eu não sei. Toda a teoria é bem-vinda, tudo é interpretativo, então sinta-se à vontade para viajar nas ideias e criar sua própria teoria. E você vai jogando e jogando, coletando cada vez mais informações, ligando uma coisa a outra na sua cabeça e formulando uma história. Mas o destaque da Playdead é que tudo é ridiculamente calculado. Cada ação, cada objeto tem um propósito, um timing, o que também é outro valor minimalista. Porque tudo que tá em tela, tá ali por algum motivo. E mesmo com esse critério, o Inside ele consegue criar mecânicas inovadoras e puzzles dos mais simples aos mais complexos, que graduam a sua dificuldade de acordo com o avançar do jogo. Mas ele faz isso de uma maneira realmente surpreendente, porque o jogo não explica em momento algum como ele funciona. Você apenas joga e descobre por si só. E esse conjunto de valores são tão bem aplicados que o jogo apenas flui. Tu apenas entra no jogo e se deixa levar. E para ter essa imersão, o audiovisual é fundamental. A direção de arte do Inside é uma das melhores que eu já vi. Inside usa uma filosofia minimalista que consiste em... Quando você tem muito a apreciar, na maior parte do tempo você acaba se perdendo no processo, mas quando tu tem apenas o essencial, tu é forçado a reconhecer e respeitar cada pedacinho da coisa. O sound design desse jogo também é uma parada inacreditável. Às vezes eu coloco o ST pra dormir, ou pra estudar, ou pra ficar escutando mesmo, porque sério, se liga nisso, mano.
E agora você soma isso com essa ambientação magnífica e voilá, é um nível de imersão tão estonteante que se tu interrompê-la, tipo, sei lá, tirar o headset no meio do jogo, sem tirar uma espécie de transição de realidade, sei lá, eu inventei esse nome agora. Mas o que eu quero dizer é que você vai estar tão acostumado à atmosfera do jogo que você vai sentir a ausência de alguns elementos dele quando acabar. Por isso eu considero o Inside uma experiência. E sinceramente, eu acho que é quase necessário pelo menos você tentar jogar ele do começo ao fim sem interrupções. O jogo é bem curtinho, você termina em aproximadamente 4 horas, dependendo do tempo que você levará nos puzzles, mas eu posso te garantir uma experiência memorável. Por falar em memorável, é o que a Playdead mais sabe fazer. O que mais me marcou, tanto o Inside quanto o Limbo, foi um sentimento muito peculiar e difícil de descrever que eu senti enquanto jogava. Acho que devido à sua narrativa, que é tão original, empática e principalmente que quebra suas expectativas. Talvez de forma negativa ou positiva, já vi alguns jogadores que se decepcionaram com o final, mas eu particularmente adoro. Acho que você não pode esperar um final concreto de um jogo que não tem nada de concreto. Em momento algum o jogo te promete alguma coisa, então é meio errado pensar dessa forma. Mas esse sentimento é o que mais me vem na cabeça quando o assunto é Inside. É o que mais me dá saudosismo desse jogo, porque não é apenas um feeling constante que segue até o final. Não, é uma viagem por vários feelings. A atmosfera desse jogo é tão boa que consegue até te proporcionar medo em algumas partes. Eu recomendo o Inside não só pra quem gosta desse tipo de jogo. Aliás, pra quem gosta é obrigatório, mas eu recomendo precisamente as pessoas que são presas a jogos AAA, a grandes lançamentos de empresas grandes. A gente precisa sair da zona de conforto às vezes e procurar algo novo. Você pode até apreciar os valores que você vai encontrar em The Division 2, por exemplo, mas não da mesma maneira que Inside. O que me deixa mais feliz é saber que a Playdead já tá desenvolvendo seu próximo game. Ela postou isso no Twitter lá em 2017, agradecendo a recepção do Inside e confirmaram que estão trabalhando na sua próxima aventura. E a única coisa que a gente tem são 2 imagens. Na época eu fiquei tão feliz em ler isso que eu fiz até uma declaração de amor nesse tweet. Bom, agora eu vou falar sobre sua suposta história. Então se tu ainda não jogou, pare de assistir agora porque vai ter spoilers. E sério, é um jogo que vale muito a pena e que ao contrário de muitos jogos similares que chegam a R$80 ou até mesmo full price, o Inside tá na Steam por R$37. Bom, então é isso, vamos lá. Como vocês puderam ver, falar da história de Inside é um pouco complicado, mas vamos lá. Frisando mais uma vez que a história é 100% interpretativa e que nada foi realmente confirmado de fato. Mas existe uma teoria que muitos consideram como um fato, então vamos falar dela. Como eu havia dito antes, a primeira impressão que a gente tem é que o mundo acabou e que você tá fugindo de alguma coisa. Mas com o decorrer do tempo você começa a se questionar e percebe que na verdade você tá indo atrás de algo. Mais do que, cara? E a gente fica com esse mistério até o final do jogo. Tá bom, mas qual o motivo desse apocalipse? Não vai desligar, filha da puta. É, a lâmpada aqui, desgraça. A teoria mais aceita é que foram experimentos. Seriam 4 experimentos que giram em torno desse tema e um deles acabou resultando nessa distopia. O primeiro experimento seria o dos zumbis. Durante o jogo a gente vê várias vezes esses zumbis sendo transportados para algum local. Parece que eles os usam para trabalho. Talvez seja a solução que encontraram para resolver esse problema da falta de pessoas. Também vemos logo no começo do jogo que eles são meio que plantados. E mais tarde no jogo a gente vê meio que algumas famílias assistindo aquilo, ensinando seus filhos como o mundo que eles nasceram funciona. O segundo experimento seria aquela onda sônica, e muitos acreditam que ela seja o motivo do fim do mundo. Como podemos ver, aquele local foi totalmente abandonado, como se algo tivesse dado muito errado ali. O terceiro foi a da sereia. Provavelmente o objetivo era poder respirar debaixo d'água, por causa da parte que a sereia te pega e coloca um cabo em ti, e a partir daí você consegue respirar debaixo d'água. Mas esse experimento também deu errado, porque o laboratório tá todo inundado. E o quarto experimento seria o que também é o final do jogo, a bola de carne bizarra que a gente tanto sofreu para alcançar. Pro final do jogo também vemos uma experiência com gravidade, mas até hoje ninguém sabe o que é aquilo exatamente. Com certeza tem alguma coisa, como eu disse, no Inside nada tá ali por acaso, mas o que confirma essa teoria dos laboratórios é que em cada um dos laboratórios tem um número. Os laboratórios eles são enumerados de 1 a 4, o que dá a entender que cada um foi uma experiência isolada. Eu particularmente não acho que o mundo acabou apenas por causa das experiências. Eu acho que pode ter acontecido uma guerra, uma epidemia. Eu falo isso baseado no cenário que a gente vê, porque tem sempre soldados em cada canto e alguns animais bem fracos. Enfim, no final do jogo tu liberta essa almôndega e ela literalmente te absorve. A partir daí tu começa a controlar essa almôndega e inicia uma espécie de fuga. Até acaba matando umas pessoas no processo e ela até que consegue. Ela rola por uma floresta e acaba com a almôndega parada à beira de uma praia. Tá, mas por quê? Qual o sentido disso? Aí que tá. A teoria consiste em que o jogo inteiro você não joga com o garoto. Você estava o tempo todo jogando com a almôndega. O garoto era só mais um zumbi catatônico como aqueles outros que você mesmo controlou. Ele estava usando pra chegar até ela e libertá-la, mas não deu certo.
ela desiste. Tá bom, vamos com calma. Qual o sentido da almôndega? Por que ela foi criada? Os humanos criaram zumbis para trabalhar, mas mesmo assim eles estavam passando por problemas, já que precisavam do capacete para controlá-lo. Então resolveram criar uma entidade que controlaria todos eles universalmente, a almôndega. Mas isso era um processo que ainda estava acontecendo, ou seja, tudo então não passava de um teste e nós somos apenas uma parte dele. Tanto que no final, quando estamos fugindo do laboratório, as pessoas nos ajudam. A gente tem que fazer uns pequenos puzzles para escapar, como por exemplo apertar um botão em um lugar extremamente específico e sem sentido. Logo deduzimos que os humanos já achavam que a gente iria tentar fugir. Então já estava tudo planejado, uma coisa ou outra deu errado nesse processo, mas tudo bem. E o que praticamente confirma isso é que em uma parte específica do jogo a gente vê uma maquete do local onde o jogo termina. Eles já sabiam de tudo. E quando ela percebe isso, ela desiste e para na beira da praia, apenas esperando ser levada de volta. E assim como o jogo começou, ele termina sem nenhuma explicação. Esse é o final de Inside. Mas essa história não termina assim. Existe um final secreto. Basicamente, na parte do milharal, lá no começo do jogo, bem escondido, existe um local subterrâneo, que leva para uma sala onde tem uma tomada. E se tu puxar essa tomada, você se desliga, igual aqueles outros zumbis. É como se fosse uma história contínua. Após a almôndega perceber que não tem como fugir, ela desiste, eles colocam ela de volta no lugar. Só que dessa vez, o garoto não vai atrás dela para tirá-la daquele lugar. Ele vai até o milharal para desligar tudo e todo mundo. E isso é Inside. Um garoto indo atrás de uma bola de carne serve para contar uma história distópica sobre o controle mental. No fundo, ninguém tem certeza de nada, mas não é como se isso fosse ruim. O desconhecido é quase essencial para construir essa narrativa. Enquanto tem muitos que querem uma explicação confirmada, eu acho que isso que faz Inside ser Inside. Obrigado Playdead por fazer esse jogo tão incrível e marcante na minha vida. Bom, é isso. Eu ainda não sei exatamente o que é esse vídeo, mas eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu também queria dar créditos a um canal gringo chamado Game Array, que tem um vídeo falando sobre o minimalismo em Inside. E ele serviu muito de inspiração para esse vídeo, então eu vou deixar o canal dele na descrição. E eu sei lá, talvez eu faça mais vídeos nesse estilo, eu gostei bastante. E eu tenho coisas para falar sobre outros jogos, como sei lá, por exemplo o Limbo. O Limbo também é um bom jogo para falar sobre isso. Bom guys, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve. E se quiser me acompanhar no Twitter, mandar uma fanática ou qualquer coisa, é @gravetojpg, o link tá na descrição. É isso aí guys, valeu, falou e tchau. I'm going down to St. James.